Com relação a esta comunidade israelita nazarena, que é uma ramificação do judaísmo do primeiro século, né? Surgiu com o rabino Yeshua HaMashiach, Yeshua ben Davi ben Avraham, da cidade de Belém, foi criado em Nazaré, que o Ocidente conhece como Jesus. Nós, hebreus, israelitas, nazarenos, preferimos chamar ele pelo seu nome hebraico, como está registrado no cartório, no antigo cartório, na cidade de Jerusalém, pelos sacerdotes, que assim registraram o seu nome, Yeshua HaMashiach ben David ben Avraham. Todos nós aqui somos seguidores do rabino Yeshua, que foi um grande rabino. Seguimos os seus ensinamentos, que são basicamente amar o Todo-Poderoso e ao próximo dentro do contexto da Torá. Então, essa comunidade surgiu em 1989, quando chegou aqui em Teresina o rabino Yosef Avshalom, que além de rabino era sociólogo, cientista político, cronista, filósofo, hebraísta. Ele veio ao Piauí para estabelecer um centro de cultura judaica, com a finalidade de resgatar a antiga comunidade judaica no estado, sobretudo em Teresina, os chamados cristãos novos que aqui viviam, que já haviam perdido há muito tempo as suas raízes. Então ele veio com esse intuito de estabelecer uma yeshiva, que é um centro de estudo religioso judaico, dentro da perspectiva da fé nazarena do rabino Yeshua HaMashiach, que disse lá nos evangelhos: ide as ovelhas perdidas da casa de Israel, que está lá no evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 6. Durante a celebração, os judeus comentam escrituras do Torá e festejam ao som de tradicionais canções. No final, é oferecido suco de uva, representando o sangue do Messias Yeshua HaMashiach, que é como eles chamam Jesus Cristo. No dia que clamemos, Israel teve esplendor e alegria. A seguir, a Páscoa dos Judeus, a cerimônia e o significado da celebração. No Repórter Especial. Quais as semelhanças entre a Páscoa cristã e a Pessa judaica? Veja. Comer chocolate, peixes, especialmente o bacalhau, e celebrar a ressurreição de Cristo. Esses são os costumes de Páscoa para a maioria dos brasileiros. Não para os judeus, que têm outras formas e motivo para celebrar sua festa. Na Pessa, os judeus comemoram a libertação e fuga de seu povo escravizado no Egito. A palavra Páscoa vem da origem da palavra hebraica Pessa. É que as primeiras celebrações de Páscoa cristã teriam ocorrido no período da Pessa judaica. A Pessa, ou traduzido no português como Páscoa, significa para o povo judeu a saída dos hebreus, dos judeus do Egito, após séculos de escravidão, e a ida para a terra prometida, para a terra de Israel. Havia uma promessa de Deus feita a Abraão, o primeiro patriarca, que os judeus iriam sim para o cativeiro no Egito, iriam sofrer como escravos lá, mas depois, séculos depois, voltariam para a terra de Israel e a herdariam. Uma terra que emana leite e mel, uma terra, digamos, rica, né? Uma terra produtiva. Isso aconteceu. Os judeus caíram então como escravos no Egito, ficaram lá vários séculos, e num determinado momento histórico nasce Moisés, descobre que ele é hebreu também, ele nasce na corte, digamos, ou é adotado na corte egípcia, mas depois descobre que ele é hebreu e ele se volta, digamos, para o seu povo. E aí então tira esse povo da servidão no Egito, da escravidão no Egito, e leva eles para a terra de Israel, terra prometida. Então essa passagem do Egito para a terra prometida é que em hebraico nós chamamos de Pessah. Na cerimônia, uma combinação atípica de alimentos bem diferente do que estamos acostumados. No prato, cebola crua, carneiro assado, alface, ovos cozidos, nozes e pão asmos, ou sem fermento, obrigatório na celebração. Para acompanhar, um suco de mistura de 3 frutas, uva, maçã e pera, que tem que ser bebido 4 vezes. Eu confesso que não foi fácil experimentar a iguaria. Na verdade, a Pessa hoje
iniciando nesta noite, ela é um grande momento e um fato histórico do povo judeu acerca de todo esse tempo. Essa festa que é comemorada desde 3.000 anos, que já se tornou uma festa milenar, de geração em geração, que é passado de pai para filho, é um período marcante da saída do Egito, onde o povo hebreu, depois, ao longo do tempo, se tornou, obteve esse nome, codinome judeu, né, em homenagem à tribo de Yehudá, de Judá. E de lá para cá, os judeus têm comemorado essa festa com grande importância para um momento histórico da vida deles. Haja vista que essa passagem, que é a passagem da saída do Egito para a Terra Santa, eu acredito que todos nós que somos judeus, ele tem um sentimento de resgate desse período, onde ele mostra o sentimento de liberdade, quando aquelas pessoas estavam aprisionadas desde mais de 400 anos, né, num regime de escravidão, onde o próprio Eterno, com um braço forte, tirou, quase que podemos dizer, 2 Teresinas, né? Porque Teresina tem uma população em média de 700 mil habitantes e que, através de um líder chamado Moshe, conduziu cerca de quase 2,5 milhões de pessoas na travessia de um deserto liderado por este líder. E este líder, ele teve a total confiança em organizar essa saída de forma bem planejada, porque não se sabia qual era a distância que seria percorrida, tem que se enfatizar isso, e nem tampouco se sabia o mapa da direção da Terra Santa. Nesse momento, foi um momento que todo aquele povo depositou a sua liberdade através das palavras daquele homem, que ele não estava falando por si só, ele estava sendo orientado pelo Eterno.